Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo, quero refletir com você. Trabalhador, voto em trabalhador? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. Inicia-se esta semana, oficialmente, a campanha eleitoral de 2022. Tem-se falado muito ultimamente em garantir a democracia brasileira, que todos devem se contrapor ao discurso golpista do presidente e de seus seguidores. Escreveu-se um manifesto público em defesa do Estado Democrático de Direito. Os diversos canais do YouTube, eles tratam deste tema frequentemente. Por isso resolvi tratar deste tema seguindo a minha experiência com a democracia e como esta ajudou na minha consciência política. A geração atual não sabe o que representou a ditadura militar no Brasil. As atrocidades cometidas pelo Estado em nome da família, de Deus e contra o bicho-papão do comunismo. Contra isto, justificou-se a tortura e morte de milhares de brasileiros. Justificou-se a censura aos meios de comunicação, embora muitos deles tivessem apoiado abertamente o governo militar. Justificou-se a censura às expressões artísticas e culturais, na música, no teatro, no cinema, na literatura. Justificou-se o fechamento dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores, da UNE, da UBS, das entidades democráticas. Justificou-se o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato de vários parlamentares. Justificou-se o exílio de diversos brasileiros que tinham como um crime se opor a um governo antidemocrático. Eu nasci em 1964, ano do golpe militar, e tive a minha primeira experiência política nas eleições de 82. Antes disso, pouco discutia ou atuava como militante político, embora tenha sido um processo eleitoral com as marcas da ditadura repletas de manobras que beneficiavam o partido da situação, o PDS. Foi a primeira eleição pluripartidária, em que participariam o PT, o PTB, o PDT e o PMDB, além, claro, do PDS. Na eleição anterior, só havia dois partidos, a Arena e o MDB. Nesta época, nós não tínhamos as redes sociais para nos informarmos. As campanhas, elas eram feitas através de panfletos, cartazes, comícios e reuniões. Os meios de comunicação de massa eram os jornais, as rádios e as televisões, que ou eram censuradas ou estavam a serviço do governo. Mesmo assim, a presença no processo eleitoral dos candidatos adivinhos da classe trabalhadora, mesmo sem chances de vencer as eleições, foi uma novidade que mexeu com a cabeça de muita gente, inclusive com a minha. Em 1982, participei do processo eleitoral apoiando os candidatos do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, em Pernambuco, que tinha como candidato a deputado federal o Evaldo Nunes, o Cajá, a Leila Abreu, candidata a deputado estadual, André Luiz, a vereador do Recife. Para governador, apoiávamos o candidato do PMDB, o Marcos Freire. No ano seguinte, passo a integrar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e que permaneço nele até a década de 90. Este período ele é marcado pelo discurso político em defesa da democracia, inclusive pelos próprios partidos comunistas, o PCB e o PCdoB. Era preciso derrotar a ditadura militar, fazer uma nova Constituição, remover os entulhos autoritários, conquistar eleições livres e diretas em todos os níveis de poder, garantir uma imprensa e as expressões culturais e artísticas sem amarras e sem censura, garantir a livre organização sindical e popular. Enfim, a luta do momento ela era política. Porém, foi o PT, um novo partido político de esquerda que estava surgindo no Brasil, que incorporou ao discurso político um tom mais ideológico. Com o slogan "Trabalhador, vota em trabalhador", o PT faz uma campanha classista e anticapitalista e contrário às alianças com os partidos liberais. Seus candidatos eram todos oriundos do movimento sindical, camponês, popular, das comunidades eclesiais de base, do meio estudantil e intelectual. Este discurso ele é predominante até as eleições presidenciais de 1989, quando o PT lança a candidatura de Lula, pela primeira vez, a presidente da República. A partir dos anos 90, o PT passa, aos poucos, a adotar um discurso menos ideológico e mais político.
O próprio Lula, ao ser questionado se é socialista, disse que é apenas um sindicalista. Retira-se do discurso o caráter classista do PT e coloca-se no lugar o partido defensor dos pobres. Retira-se o caráter anticapitalista do PT e coloca-se no lugar o partido defensor da democracia participativa. Retira-se a crítica, aos representantes do capital no parlamento para adotar o discurso anticorrupção e que os verdadeiros representantes do povo são pessoas honestas, pessoas íntegras. Junto à mudança do discurso vem a mudança em relação às alianças políticas. Quanto maiores as dificuldades eleitorais, maiores os arcos de aliança. A isto passou-se a valorizar como uma necessidade da conjuntura política e de sabedoria política. É o famoso pragmatismo político. Antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, peço que dê aquele joinha, pois assim você nos ajudará a chegar a mais pessoas. Eu peço também que você envie esse vídeo aos seus amigos, às suas amigas. Mas voltemos ao nosso tema de hoje. Atualmente não é possível aprofundar o debate político-ideológico e chegarmos às raízes dos problemas econômicos e sociais do país, que estão, evidentemente, no cerne do próprio sistema capitalista, porque não surtiria efeitos eleitorais e também impossibilitaria as alianças políticas realizadas com os partidos e lideranças representantes do capital. Por estas razões, o PT transformou-se de um partido político classista e anticapitalista em um partido social-democrata que defende um programa nacional desenvolvimentista com clara defesa do pensamento keynesiano. O problema é sabermos qual o limite que será imposto a este pragmatismo político. Nestas eleições, em nome da defesa da democracia, o PT aliou-se com os representantes políticos do neoliberalismo no Brasil, que inclusive arquitetaram o golpe que retirou a presidenta Dilma Rousseff do poder e levou à prisão do ex-presidente Lula. Passamos algumas décadas no Brasil, talvez por causa do colapso do socialismo nos países do leste europeu, ou por puro pragmatismo político-eleitoral, sem denunciar a exploração capitalista e sem aprofundar o debate sobre as mazelas provocadas pelo sistema, como a fome, como a miséria, a concentração de renda nas mãos de uma insignificante minoria. As explicações dessas mazelas restringiram-se ao tipo de política econômica adotada, sem relacioná-la com a necessidade de acabar com o sistema capitalista e muito menos da necessidade de uma revolução social. As expressões esquerda, direita, haviam sumido do discurso político. Nos últimos anos, no entanto, a extrema-direita passa a pautar o discurso ideológico sob a sua ótica, é claro, e para atender os seus interesses. Para ela, é importante definir o inimigo a combater, e este são os partidos do campo à esquerda. E os movimentos sociais, é claro. Para a extrema-direita, são todos comunistas, ateus, maconheiros, defensores do aborto, da promiscuidade e contra a família chamada tradicional. Para que seu campo se fortaleça, é preciso dizer que o mundo ele está dividido entre o bem e o mal, entre a direita e a esquerda, entre os liberais e os comunistas. Nunca ouvimos tanto político que se dizia de centro assumirem agora que são, na verdade, de direita. E como a esquerda deve se posicionar diante deste novo discurso? Fingir que este discurso não existe e que não influi na sociedade brasileira não é uma opção. Manter uma compreensão rasa dos problemas brasileiros, sem culpabilizar o sistema capitalista e a necessidade de transformações sociais, também não me parece ser razoável. O PT, como o maior partido político de esquerda da América Latina, deveria estar à frente desta mudança de postura da esquerda no Brasil. Mas não me parece que mudará o rumo que ela tomou desde os anos 90. O PSOL, fruto de um racha dentro do PT, pode ser uma alternativa, mas precisa ser mais enfático na defesa estratégica do sistema socialista. Nestas eleições, me chama a atenção de forma positiva o posicionamento do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que, mesmo sem chances eleitorais e com claras dificuldades organizativas, lança candidaturas em todo o país, com um discurso político-ideológico claramente anticapitalista, apresentando um programa de governo com caráter classista e debatendo questões que a esquerda pragmática não quer ou não pode mais debater.
Nesse sentido, a candidatura de Jones Manoel ao governo do estado de Pernambuco pelo PCB, ele cumpre um papel muito importante. A própria história de vida do jovem Jones, a sua facilidade de comunicação, o seu preparo político e ideológico, além de ter mais de 200 mil seguidores em seu canal no YouTube, contribuem bastante para externar ao trabalhador e milhões de eleitores pernambucanos e de outros estados brasileiros, através do seu canal, um discurso que, embora não seja novo, estava em desuso no Brasil. Um discurso que denuncia a exploração burguesa e a necessidade e possibilidade de implantar dentro do sistema capitalista políticas que atendam aos interesses dos trabalhadores, desde que o governante passe a aplicar os recursos públicos com um foco principal na solução das mazelas impostas à população mais pobre. Retirar os subsídios dados pelo Estado aos empresários capitalistas e destiná-los a políticas distributivas e sociais é uma forma de fazer isso. Só uma candidatura de esquerda pode propor e debater um programa deste tipo. É possível realizar isto neste momento? A viabilidade ou não das propostas apresentadas é o que menos importa. O mais importante é que o povo tenha acesso a uma visão diferente de fazer a política e possa refletir sobre isto. Durante os anos que Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil, tínhamos ainda a possibilidade de ver nos programas jornalísticos as lideranças petistas questionarem as privatizações, por exemplo. O que ocorria com mais frequência, claro, nos canais fechados, como a Globo News. Ver Lula, Mercadante, Zé Liceu, entre tantas outras lideranças petistas, contestarem a verdade absoluta do mercado, propagada pelos neoliberais, me ajudou em minha formação política. Precisamos, na democracia, ter a oportunidade de falar e de ouvir as diversas visões de mundo sem preconceito. Quem sabe qual debate político nos espera nas próximas décadas? Quem sabe se não será o PCB que chamará para si as atenções que na década de 80 teve o PT como protagonista? A política, ela não pode se restringir ao aqui e agora. É fundamental apontar para o futuro e para a utopia socialista. Bom, vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Sugiro que assista os 2. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas. E se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo sábado.